Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Neurocall. Gente, eu estou aqui em mais um podcast imperdível, cheio de informação. Falar nisso, eu vou convidar novamente a doutora Renata Cavalcante para tirar dúvidas, para contar um pouquinho mais sobre a profissão dela e principalmente contar para a gente, nesse podcast específico, como é que ela chegou na Neurocall. Mas eu já quero te fazer um convite. Se você não assistiu o nosso episódio anterior, eu te convido a assistir esse primeiro episódio com a doutora Renata Cavalcante, que ela deu uma aula falando sobre dor, que é a especialidade dela. Então eu já te convido a assistir aquele lá, mas te convido a ficar nesse aqui conosco. Não sai agora não, hein? Deixa para você sair depois. Tudo bem, doutora Renata? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Coisa boa. Doutora, para quem ainda não viu, né, é interessante a gente continuar o nosso papo, já falei para vocês, assiste o episódio anterior. Doutora, quanto tempo que você está na neurocirurgia? Eu terminei minha residência em neurocirurgia há 5 anos. E eu entrei na neurocirurgia já pela residência, né? 10 anos, que eu terminei, já vou fazer, tenho 10 anos de formada, já entrei direto da faculdade, então 10 anos contando já meu primeiro ano de residência até agora. Até agora, 10 anos, é muita coisa, é uma estrada longa. E nessa estrada aí com a neurocirurgia, qual foi o seu maior desafio? Ai, meu maior desafio na neurocirurgia foi encarar pacientes graves e doenças graves e incuráveis, que para mim sempre foi minha maior dificuldade em relação à frustração de saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo ajudar e também comunicar à família. É claro que com o passar dos anos a gente consegue de uma forma mais leve, até mesmo pra gente também, né, e pra família, chegar e conversar sobre os diagnósticos difíceis. Mas inicialmente era a minha maior dificuldade. Você chegou agora que é uma coisa de mulher, porque a gente tem isso, graças a Deus, isso é nosso, é do feminino, nós somos mais sensíveis. Isso é da natureza do feminino. Você já chegou assim a dar uma notícia dessas e depois você ter que se retirar ali naquele momento difícil de dar de dar um diagnóstico de uma doença incurável e você sair ali e desabar assim, de ter dado essa notícia assim no começo da sua carreira, ou você sempre conseguiu separar esse lado humano da médica, assim? Já aconteceu mais até na faculdade, e que eu consegui, eu lembro de um fato mesmo até em visita de UTI, que eu me retirei inclusive, mas não era eu que estava dando a notícia, eu estava presenciando um professor, e na minha prática já como médica, algumas vezes, só que só no pós, durante eu sempre consegui. E em alguns momentos de ter que dar uma pausa para não me emocionar no momento. Sim. Mas eu sempre consegui, até mesmo para passar a força, né? Claro. Porque eu acho que, por mais que tenha essa questão do diagnóstico difícil, a gente conseguindo passar já essa força para a família, a gente consegue passar uma esperança maior também. Mas várias vezes também. Aí acabou de dar aquela notícia e, no fundo, a gente sabendo já como que vai evoluir. Certo. Já o pós, aí a gente desaba. Ou até mesmo em visita mesmo no hospital, a gente vendo alguns pacientes e sabendo já como que vai ser a evolução, como que vai ser o prognóstico, com certeza não é fácil. E você acha que o médico ele tem que ser o super sincero ou ele vai ter que ir dando as notícias assim, aos pouquinhos? Eu acho que, por exemplo... Depende, porque eu não consigo dar uma notícia... Tem vários colegas que eles dão já a notícia já bem direto. Assim, se não fizer isso, vai morrer. Se a porcentagem de mortalidade... Se fizer isso, vai morrer também. E a porcentagem da mortalidade é tanta. Renata, eu costumo dar a notícia, falar tudo sobre a doença de uma forma gradual. E se o paciente está tem que ter essa delicadeza. Tem que ter, porque eu acho que a gente nunca está preparado. E muitas vezes o paciente, na hora que... nos últimos casos, por exemplo, meus, que... Tava paciente junto com a família. No caso do paciente estar junto e a gente tá com um paciente com uma doença que é maligna, né? No caso de tumores, eu falo ali no meu limite pro paciente. Quando eu estou só com a família, daí eu falo, olha, é dessa forma. Aí eu exponho toda a possível evolução e pergunto para eles. Eu falo até que ponto vocês querem que eu passo isso para eles. Para ele, por exemplo, para ela, depende. Aí, frente ao que a família me fala, aí a gente segue. Tem família que fala que não quer nem que a gente conte que o paciente tem tumor, por exemplo. Alguns chegam a falar assim, não,
tem até cirurgia marcada. Fala, mas eu não falei que é cirurgia. Me ajuda a falar que é um exame, que é outra coisa, que é só um procedimento. Para manter a pessoa tranquila. Isso, então eu gosto sempre de ter esse feedback da família e a gente vai sempre conversando e dando a notícia junto, às vezes de uma vez e às vezes devagarinho. Renata, agora como que você chegou na Neurocol? Foi um convite? Você foi atrás deles? Como é que foi isso, essa relação? Então, da Neurocol, eu acho que já tem até 1 ano que a gente já tá com a nossa parceria. Eu trabalho... hoje eu já trabalho em outros hospitais, mas inicialmente eu estava trabalhando exclusivamente lá no Hospital Santa Mônica, que é onde meu pai atende, onde meu pai opera, e onde meu pai montou o serviço de neurocirurgia e de residência médica em neurocirurgia. Então, desde sempre eu tô lá. E a Neurocol foi convidada a começar a trabalhar e a operar no hospital. Começaram já a trabalhar lá já tem um tempo. Minha irmã, ela faz residência em neurocirurgia. Em uma das cirurgias, ela entrou junto com o Dr. Cristiano. No final da cirurgia, ela comentou comigo, ela falou assim: Renata, gostei tanto de entrar com o Dr. Cristiano, ele me ensinou muito, o volume de cirurgia deles de coluna é muito grande. Eu acho que vocês podiam unir forças, eu acho que só tem a agregar a equipe deles com você e meu pai, e posteriormente comigo, meu cunhado também tá na área, né? E eu conversei com o Cristiano, ele sabia quem eu era, mas daí a gente se apresentou formalmente, unimos força visando um ideal em comum, né, que é ajudar as pessoas. Sim. Gostei muito de toda a equipe e nós tivemos uma afinidade muito grande, que daí de colegas passamos a parceiros, hoje em dia somos grandes amigos. Sou muito feliz com a parceria com a Neurocol. E essa parceria tem quanto tempo, então, que começou? Vai fazer 1 ano praticamente. Então, foi quase ao acaso. Foi quase ao acaso. Essa foi quase parceria. ao acaso. Eu sempre soube da existência deles, da fama deles, sempre ótimos neurocirurgiões. E a partir do momento que eles foram para o Santa Mônica, daí a gente começou a ter uma aproximação, que foi muito boa. E aí eu conversei sobre a questão da minha atuação em dor, né? E frente ao volume todo deles, a questão do meu pai também, meu pai se apresentou e a gente unimos as equipes e estamos lá, firme e deu e forte. tudo certo. Tudo certo. E eu acredito que também pelos nossos ideais em comum. Eu acho que não basta só a questão profissional e técnica, né? Conhecimento. Tem que ter a questão dos valores. Tem que ter questão alinhado. de valores. E foi algo que alinhou muito essa questão do bem comum. Do bem comum, de ajudar as pessoas, de querer estar perto do paciente, questão de visita, porque a gente vê profissionais que eles não querem muito saber da questão de relacionamento médico-paciente, né? E daí a gente sempre frisou muito essa parte, e a Neurocol também. Então foi uma junção tanto técnica, profissional, de valores, e que deu muito certo. É um casamento perfeito. É o casamento perfeito. Se existe, é esse. É esse que é o casamento perfeito. Isso. E, doutora, me conta um pouquinho sobre a sua rotina, porque assim, você está falando que é especialista em dor, então eu imagino que você tem que ter essa parte clínica muito forte no seu dia a dia, mas também tem essa questão das cirurgias. Como que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Isso, é até difícil falar de uma rotina fixa, assim, né? Não tem rotina. Aliás, médico tem rotina? É difícil, não tem. Na parte da manhã eu consigo ter uma rotina, porque eu tenho que passar em todos os pacientes internados da nossa equipe, né? Eu fico responsável pelas visitas lá de Santa Mônica, vejo os pacientes que estão internados na minha equipe no geral, para mim, para o meu pai, para todos da Neurocol, e passo com os residentes, que todos nós somos preceptores da residência. Meu pai, ele que criou o serviço de residência de neurocirurgia em Goiás, inclusive. Atualmente ele atua como staff e preceptor. Eu sou preceptor e staff também, assim como o Cristiano, Alessandro, o Vitor e o Marcos. Então eu passo com os residentes, sou professora da PUC e os alunos da PUC também me acompanham no hospital no período. Meu Deus do céu, quantas horas tem seu dia, doutora? Podia ter muitas horas, é meu sonho. Aí eu finalizo a visita, discuto o caso com todos, né? E a gente tria as condutas. Em seguida eu vou pro consultório. Como você disse, a parte clínica minha é muito forte, porque eu tenho que triar bem meus pacientes e eu tenho que fazer esse atendimento e o tratamento clínico também, né? E aí eu vou pro consultório,
De manhã, à tarde, eu também tenho um consultório praticamente todos os dias. Cirurgia, eu costumo colocar antes do meu consultório da tarde, no comecinho da tarde, ou após. Algumas vezes eu preciso cancelar consultório, algumas vezes toda essa rotina minha da manhã, ela é um pouquinho mais tarde, porque eu preciso pôr algum procedimento antes. E fora as urgências, que a gente fica de sobreaviso no hospital também, o que chegar e for uma urgência, emergência cirúrgica, a gente tem que atuar no mesmo momento, né? Então, às vezes, independente da hora, de madrugada, ou bem cedinho, aí dá uma mudança nisso. É uma rotina bem complicada. É. Por isso que o amor tem que estar, assim, pela profissão, tem que ser acima de tudo. Tem. Doutora, mas como é que faz para namorar, doutora? Que horas que namora, que tem vida social, que sai com as amigas, que vai almoçar com a família? Não, mas aí a gente tem que conseguir organizar. Eu falo isso até tem muita gente que me pergunta isso, até pela questão de, nossa, mas você mulher, como é que você consegue? Eu brinco, falo assim, eu nunca deixei de fazer minha unha. Desde que eu entrei na residência, eu nunca deixei de fazer. De arrumar seu cabelo, de usar maquiagem. Nunca. Então, eu sempre consegui arrumar o meu tempo. Atualmente fica mais fácil, porque eu faço meu horário. Então, final de semana, eu não tenho compromisso, a não ser passar visita e ver meus pacientes. Então, salão, saio normalmente. À noite eu não dou plantão mais. Então, dias que eu não estiver de cobertura e sobreaviso no hospital, dá pra sair, dá pra jantar, dá pra namorar, dá pra ter a vida normal. Não tem problema. Almoço também. Então, dá pra conseguir organizar atividade física. Atualmente, eu consigo fazer bem esses horários meus, assim. Por mais que falei inicialmente que eu não consigo ter uma rotina muito fixa, alguns dias eu consigo ter mais ou menos uma previsão, mas assim, minha personal, ela tá acostumada, ela, olha, hoje não dá pra ser esse horário, olha, vamos mais tarde ou amanhã, então todo mundo que tá junto de mim sabe dessa questão e são flexíveis. E eu imagino que as mulheres, elas são mais sobrecarregadas na medicina, por quê? Todas essas questões que você trouxe. De maneira geral, as mulheres hoje, elas empenham papéis que antes nós não empenhávamos e hoje a gente só tá fazendo o que a gente fazia, mais coisas ainda. Você sente um peso, doutora? Eu sinto, mas eu tento... É porque eu acho que a mulher também tem um pouco de dificuldade de delegar um pouco de função. Eu acho que a gente quer assumir tudo. Então, eu tô colocando um pouquinho na minha cabeça já essa questão de pedir ajuda, né? Hoje eu não vou... Coisa pequenininha, olha, eu não tô conseguindo fazer alguma coisa lá pra minha casa. Quem que pode me ajudar a adiantar isso pra mim? Ou lá no hospital mesmo, olha, eu não vou conseguir tal horário. Hoje, fazendo parte de equipe, isso fica muito fácil, né? Porque a gente se ajuda bastante. Mas eu acho que a dica e o ponto-chave tá em pedir ajuda, em conseguir ter uma organização. A partir do momento que você se organiza e sabe seus limites, daí você consegue não ficar se sentindo tão sobrecarregado e ter um momento pra gente. Eu não largo mão da minha atividade física, jamais, do que eu faço pra mim. Até pra você se manter bem, se manter em pé, assim que eu falo. Eu sou uma... amante da atividade física, né? Eu adoro, eu falo que eu não abro mão. Nem que eu vá malhar às 5:30 da manhã, mas eu tô ali, que eu acho que é importante também, até na prevenção de doenças, tanto emocionais quanto físicas. Quanto físicas, claro. Então, a gente tem que pôr as prioridades e seguir. É claro que não é fácil, não vou falar assim, é facinho, de jeito nenhum. Tem dias que não dá, tem semanas que eu não consigo fazer do jeito que eu queria, mas é tentando pôr nas minhas prioridades, lembrando sempre de cuidar de mim também, porque senão eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Como é que você vai fazer, né? Você fala pro seu paciente se cuidar, fazer atividade física, e eu vou me deixando. E fica de lado e a sua saúde às vezes fica comprometida. Então você tem essa consciência, essa preocupação, mesmo com essa rotina extenuante, porque eu imagino que não deve ser nada fácil. Não. Doutora, você tem filhos? Não, não tenho filhos. E se você tivesse um filho, você falaria assim, vai fazer medicina? Eu falo, menino, deixa eu te falar outra coisa. Nossa, eu não tinha parado para pensar sobre isso ainda, sabia? Mas eu tenho, por exemplo, diversos primos pequenos, minha sobrinha também. Isso. E quando esboçam que tem curiosidade, esse desejo, né? Eu apoio, eu falo, nossa, que legal, então, ó, vai ser colega meu. Eu brinco assim, sabe? Eu apoio, mas eu não falo, tem que fazer. Olha, faz, que é legal. Não, se expressa a vontade, eu apoio, senão... Não, eu tô até perguntando isso, porque eu já conheci médicos, né, que não apoiaram os filhos. Falaram assim, olha, a medicina... são muitos sacrifícios, muitas renúncias. Então eu te aconselho a fazer outra coisa, busca outra coisa na área da saúde.
Mas a medicina não, porque assim, pelo que você falou na sua rotina, você também não tem sábado e domingo, se você tem que visitar seus Mas só de pacientes. manhã, a partir daí já consegue. E como é que faz pra viajar, doutora? Aí você tem que, aí cancela a agenda, aí fecha a agenda. Ah, fecha a agenda. Eu sou amante de viagem, sempre, ixi, se eu pudesse, é porque realmente a gente tem que organizar bem, mas aí fechou a agenda. E tanto é que é o único jeito que eu considero até que eu consigo descansar e me desligar. Porque aqui em Goiânia, por mais não é sábado e domingo, eu tô ligada sempre nos meus pacientes. Quando eu viajo, eu consigo me desligar um pouquinho. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano, eu saio, uns 15 dias, mesmo eu porque fecho. você está inserido lá no hospital, você tem equipe, que você trabalha com seu pai, tem a Neurocall também. Isso. Então, sempre os pacientes estão assistidos. Nunca ficam sem assistência. Não tem problema nenhum. Nunca fica... Isso, não tem problema. Daí a gente combina, fecha a agenda, viaja e volta tranquilo. E final de semana, aí tem vezes que a gente faz escala também de final de semana. Olha, eu vou passar hoje sábado de manhã, depois no domingo outro colega passa. Aí dá pra ir organizando. Só isso é porque atualmente eu já considero que minha rotina tá bem redondinha e boa, assim, sou bem satisfeita, que eu acho... tranquilo, assim. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei, é um privilégio a gente conseguir todos esses médicos do grupo Neurocall vir aqui para conversar com a gente nesse bate-papo, ensinando, tirando dúvidas. E eu quero aproveitar a presença da doutora, né? E vamos falar mais um pouquinho sobre a sua especialidade, que é sobre dor. Agora, assim, o que é o tratamento da dor? Assim, de praxe, existe um protocolo, tipo... remédio, atividade física, antes assim, para evitar-se uma cirurgia. Qual que é o protocolo? O tratamento da dor, ele é multidisciplinar, né? Então, eu preciso sempre de um apoio da psicologia, da nutrição, do fisioterapeuta, atividade física. Junto a isso, eu avalio a questão do início da medicação. Então, o que eu, Renata, faço? É claro que tem que avaliar a patologia do paciente, primeiro para a gente ver se tem uma indicação cirúrgica de imediato ou não. Começar com medicação e associar medicações possíveis para melhorar a dor. A partir do momento que eu vejo que vai ficar muito prolongado o uso da medicação, ou que eu preciso fazer muito ajuste de dose, aumentar bastante a dose para ter um conforto do paciente, eu já começo a abrir as possibilidades de tratamentos invasivos para a dor. Que a gente tem desde infiltrações, bloqueios, até mesmo os tratamentos definitivos de neuromodulação de dor, que são os principais: colocação de eletrodo medular ou cerebral, bomba de infusão de fármacos, que daí o paciente, a partir da cirurgia, a gente consegue ir modulando para ele não sentir aquela dor inicial mais. Agora, assim, de maneira bem, assim, de fácil entendimento. Como que seria essa questão dos eletrodos? Eu não sei, não faço a menor ideia como é que funciona isso dentro do nosso organismo, como é que é esse disparo, como que é isso? O eletrodo, a gente, igual eu falei, ele tem a possibilidade de tratamento tanto cerebral quanto medular. Sim. Para o cerebral, que é o DBS, ele pode ser feito para tratamento de outras patologias que não a dor. Por exemplo, para o Parkinson, ele é muito utilizado. Era isso que eu te perguntar. Ele é muito utilizado. Melhora? Ótimas respostas. Ótimas não melhora 100%. Mas não, melhora. Mas em alguns casos passa perto de 90%, 100%. Mesmo com os eletrodos? Melhora muito com os eletrodos, melhora muito. O eletrodo, a gente implanta o eletrodo na região que precisa. É simples, por exemplo, uma cirurgia, chama de cirurgia? Cirurgia. Mas é simples, assim, a colocação? Então, não é simples pela questão da localização, né? É uma cirurgia... A cerebral é um pouquinho mais demorada, porque geralmente a gente faz em 2 tempos. A medular é uma cirurgia rápida, em torno de 1 hora e meia. Não posso dizer simples pela localização, mas é uma cirurgia rápida. E ela é menos invasiva, ou não? É invasiva, assim. Não tem como falar que não é, Não né? tem como eu dizer que não cirurgia. Cirurgia é invasiva. Não tem como não eu dizer. Não é um procedimento, é uma cirurgia, É uma cirurgia. O eletrodo, ele é conectado no gerador. O gerador, eu passo como exemplo como um marca-passo. Igual quem usa marca-passo é um gerador. O eletrodo, vamos falar da coluna. Eu implanto ela acima da dura mater, onde recobre ali a medula. Depende do nível, se vai ser torácico, cervical, a depender da dor do paciente. Eu tenho que topografar bem aonde vai ser a dor. Isso aí geralmente faz naquele paciente que já operou a coluna, que já tratou, mas a dor ainda está lá. Ainda continua. E aí, esse seria o tratamento para esse paciente. Para esse paciente. Além disso, paciente, às vezes nem operou coluna, mas está com uma dor
crônica ali, que nada tá resolvendo, também a gente consegue tratar. Dor lombar baixa principalmente, angina, alguns casos de angina, porque dá uma dor, né, precordial, também pode ser tratada. Doutora, fala pra gente, angina e precordial, não tô entendendo. Não, perdão, é doença cardiovascular, que dá dor, que dá dor no peito, sabe? Daí tem indicação também para alterações mesmo, eu tô dizendo isso para mostrar que em outras áreas também tem indicação da gente colocar. Alterações vasculares, quem tem aquelas úlceras, quem tem diabetes tem úlceras em membros inferiores, que é difícil de cicatrizar e dá muita dor. A gente consegue tratar bem com a colocação de eletrodo. Aí coloca na coluna também. Coloca na coluna, porque eu vou escolher aonde na coluna que recebe os estímulos daquela região. Então, a partir do momento que eu topografo, o paciente me falou, não, tá doendo minha perna. Até mesmo uma polineuropatia, o paciente tem uma neuropatia isolada na perna. Nunca operou, mas tá com aquela dor ali em choque, dor queimando na perna, nada resolve, a gente coloca um eletrodo medular, conecto na região que vai cobrir bem a perna, o eletrodo fica acima da medula, uns fios eu vou conectar no gerador, que é tipo esse marca-passo, tudo por dentro da pele, e o gerador ele vai dando estímulos para esse eletrodo para conseguir fazer com que substitua a sensação de dor. Então o paciente que sentia a dor, ele passa a não sentir a dor. Isso é muito moderno. É muito moderno. Eu nunca ouvi falar disso, gente. E é antigo esse tratamento. Mesmo? Olha antigo esse tratamento. Eu até gosto de falar... a gente trazer isso para esse papo aqui eu gosto de falar da história dele, que foi assim, eu acredito que foi no ano... Tem descrito, acho que no ano 40 depois de Cristo, é muito. Olha. Que foi um rapaz, estava andando na beiradinha, acho que do Nilo, tinha gota, pisou num peixe elétrico e viu que sarou. E aí, a partir daí, começaram a pegar esse peixe. Eu tenho do livro lá que o pessoal traduziu, receita, era assim, pegue o peixe torpedo, coloque acima da onde está doendo, tantas vezes por semana, para melhorar a dor. Então, desde aí, já tinha essa ideia de que outro estímulo do que é hoje poderia substituir a dor. É claro, né? Daí foram crescendo os estudos, foi aprimorando, mas o eletrodo já tem anos mesmo que é uma cirurgia muito bem indicada. A gente trata também enxaqueca com colocação de eletrodo. De enxaquecas severas, né? Isso. E aqui em Goiás, tem muito tempo? Essa técnica, ela existe já tem muito tempo? Tem muito tempo. Porque eu falo assim, como você é a quinta neurocirurgiã formada, então eu não sei, porque era muito comum falar desse tipo de procedimentos mais complexos, assim, ou que a gente nunca tinha ouvido falar. Você sempre fala, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio de Janeiro. Então é algo que já é feito aqui já tem muitos anos. Já tem muitos anos, já tem ótimos... Não são vários, não são todos os neurocirurgiões que optam a parte da neuromodulação, que é essa a minha especialidade para esse tratamento que eu estou te explicando. Existem sim ótimos neurocirurgiões aqui em Goiânia com essa mesma especialidade e que seguem fazendo essas cirurgias que eu citei já há alguns anos, mas é porque realmente eu vejo que agora que a população mesmo está descobrindo, né? Eu acho que até com o advento mais de internet, o pessoal pesquisa mais. E daí tem paciente que já chega para mim e fala, olha, eu pesquisei. Eu acho que eu tô precisando disso. O eletrodo e eu quero pôr o eletrodo. Tem paciente que já chega assim, sabe? Como se fosse simples. Como se fosse simples. Mas é indicado para todo tipo de paciente ou não? Não é indicado para todo tipo de paciente, não. Não é. E o paciente, depois de implantado esse sistema nele, ele fica com alguma limitação? Ele fica com algumas limitações, não questão nem de movimento, não. O paciente, ele fica com tipo um celular, ele mesmo, ele consegue ir regulando um pouquinho só. Ele? No celular? É como se fosse um celular, não é o celular dele. A gente entrega um aparelho pra ele, ele fica com... É bem moderno, tem marca que é patrocinada pela Apple, outras pela Samsung, é bem moderno. É isso? Aí ele consegue modificar um pouquinho a intensidade do estímulo, só que no consultório, eu e alguns representantes também, a gente tem o tablet para poder ir regulando o disparo e frequência do seu paciente. Você tem um controle dele também. Eu tenho o controle do meu paciente. Legal. E aí, limitação dele frente a esse dispositivo, na verdade, é questão de porta de metal, né? Ele anda com uma carteirinha no aeroporto, vai disparar. Micro-ondas, lugares que tem presença de algumas ondas, pode interferir um pouco no funcionamento, a gente orienta colchão magnético não usar, micro-ondas estiver ligado, ficar um pouquinho distante, e questão mesmo de porta de detecção de metal
Ressonância, aparelho de ressonância magnética. Alguns aparelhos já tem o modo ressonância que a gente coloca e o paciente vai fazer. Consegue Outros fazer. a gente tem que desligar o aparelho para daí o paciente conseguir Mas fazer. ele pode fazer, né? Pode fazer. Que interessante. Doutora Renata, eu adorei o nosso papo. Achei esse nosso programa sensacional. E eu vou me despedir de você, mas já quero te fazer um convite para um próximo programa, para você vir aqui falar um pouquinho mais sobre você, sobre a Neurocol, sobre as suas especialidades. Obrigada. Tá bom? Obrigada pela sua disposição, porque a gente viu que a rotina dessa doutora, vou te contar, viu? Não é fácil não, hein? E ela tá aqui toda linda, maquiada, maravilhosa. Obrigada. E conseguiu, né? Se consegue manter essa rotina. Ai, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Será um prazer vir de novo aqui. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.